Estamos começando mais um programa Inteligência Espiritual, no canal Mensageiro da Verdade com o pastor J. Pérez, trazendo estudo bíblico para você aprender mais da palavra do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 3. Então já pega a sua Bíblia para acompanhar. Tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele disse à mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente astuta disse para ela: mas o Senhor não disse que era para comer de todo o fruto? Louca, tentando para que ela comesse ali do fruto, desobedecesse a Deus. Porque o pecado em si é a desobediência. O pecado é a desobediência à ordem, à palavra de Deus. Deus ele diz para ti: faz isso, e você não faz. Deus ele diz: não faça isso porque é errado, você vai lá e faz. Então o pecado ele é a desobediência. E por isso precisou haver um sacrifício para pagar o nosso pecado, um sacrifício puro e verdadeiro. E a serpente aqui ela usou de astúcia. Mas Eva respondeu segundo o que Deus tinha dito para ela: de todos os frutos comeremos, menos da árvore, dessa árvore aí do bem e do mal, porque o dia que comer certamente morreremos. Porque não é porque a fruta é venenosa, mas pela desobediência. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Eis a questão: Deus é puro, o ser humano não é. O momento que o ser humano tomasse conhecimento do bem e do mal, Deus ele sabia que o mal prevaleceria dentro do ser humano, porque o ser humano no seu desígnio é mal. Aqui nesses versículos a gente vê que essa questão da árvore que Deus colocou ali e deu a ordem para que não comesse, foi mais uma questão para Deus provar e trabalhar espiritualmente no homem, para que o homem seguisse o caminho correto e soubesse o que pode e o que não pode fazer, tivesse discernimento do que propriamente porque Deus botou a prova porque ele queria que o homem caísse. Não, Deus não queria. Ele queria preparar o homem espiritualmente. Então ali seria como um período de provação. Vamos trazer para a nossa vida. A gente, durante algum período da vida, a gente passa por uma provação. Costumamos dizer que a gente atravessa o deserto. Assim como muitos na Bíblia atravessaram o deserto. Abraão, Jacó, Moisés, Jó. Todos têm o seu período de aprovação para testar sua fé e se verdadeiramente qual é a direção, ou seja, como está direcionado verdadeiramente o teu coração. Então aquela árvore também ela é uma forma de aprovação, ou seja, teria um momento que Eva e Adão teriam que passar pela aprovação. Com isso o Senhor ele nos dá a entender uma coisa: a serpente não era Satanás, mas Satanás falava pela boca da serpente. Ele usava a serpente para falar com a Eva. Pastor, mas e qual é a lógica disso? A lógica é que hoje Satanás ele pode usar qualquer pessoa, falar pela boca de qualquer pessoa, para levar você, atrair você para o lado dele. Satanás pode usar um cantor para cantar uma música gospel e de certa forma fazer você pecar contra Deus, se afastar. Eu não vou entrar no mérito aqui das músicas, dos louvor, mas a gente sabe, agora tem, por exemplo, uma polêmica do louvor, que de louvor não tem nada, pelo menos para Deus. E o objetivo aqui não é atacar a religião A ou a religião B. O objetivo é trazer a luz da verdade a palavra de Deus. Quando alguém pega algo do mundo e quer colocar na casa do Senhor, ou ele pega uma música que é direcionada a ídolos, é direcionado a tributo a outros que não seja Deus, você não pode usar aquilo e dizer isso é para Deus. As pessoas que acreditarem naquilo vão estar pecando contra Deus. O problema é que as pessoas elas só vão muito pela melodia do louvor e se esquecem de analisar a letra. Fazendo um parênteses aqui, porque muitos vão perguntar: qual é o louvor que agrada a Deus? Todo aquele louvor que edifica a Deus, que reconhece o poder de Deus na nossa vida, que reconhece o amor de Deus. Esse é o louvor verdadeiro. Se eu faço um louvor e eu digo: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é quem me protege, eu estou engrandecendo a Deus. Eu faço um outro louvor e digo: o Senhor é digno de todo louvor, é digno de toda a glória, porque Ele nos criou e Ele é nosso Salvador. Eu estou direcionando esse louvor a Deus.
Agora, se eu fugir disso, eu não estou louvando a Deus. E não adianta eu dizer que o louvor é de Deus e querer ir nas igrejas cantar esse louvor. Porque aí você está pecando e está fazendo as pessoas pecarem contra Deus. A mesma coisa, fazendo um outro parênteses, Deus disse que a gente não deve adorar a imagem. Aí eu pego e faço uma imagem e digo, porque esse aqui faz milagre. E faço com que as pessoas comecem a adorar, com que as pessoas celebrem o dia dessa imagem que eu criei, e até façam caminhadas, paguem promessas. Eu estou fazendo as pessoas pecarem contra Deus. Mas quem é que está me usando para fazer isso? Satanás. Então, a gente tem que ter cuidado. Porque assim como Satanás falou pela boca da serpente, ele pode falar pela boca de alguém que está na obra de Deus. Mas como, pastor? Mas ele não está na presença de Deus. Depende. A palavra do Senhor diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, verdadeiramente estão na presença de Deus. Então tem que cuidar. Mas como é que eu cuido? Pelas atitudes? Pelo posicionamento na obra de Deus? Essa pessoa está fazendo o que na obra de Deus? Como é que ela está encaminhando? É segundo a vontade de Deus ou segundo a vontade do mundo? Pastor, meu pastor, lá na minha igreja eles fazem segundo a vontade de Deus, mas eles botam um showzinho do mundo, eles trocaram o altar por palco, a pregação por palestra motivacional. Então, pula fora. Pula fora, que é bem pequena a chance de Deus estar falando nesse lugar. Seguindo na palavra. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. A árvore desejava para dar entendimento. Tomou seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu dela. Então a mulher passou pela aprovação dela. Ela poderia ter negado, não dado ouvidos à serpente, que estava sendo conduzida por Satanás. Satanás estava falando pela boca da serpente. E aí que vem o perigo. Vai ter o momento da tua aprovação. Todos nós vamos passar pela aprovação de Deus, para ver como está a nossa fé, como a gente está, se a gente está colocando em prática a palavra, ou apenas estamos ouvindo e não dando bola. Deus, ele diz que a gente tem que ler a palavra, tem que escutar a palavra e colocar na tábua do coração e colocar em prática. E vai chegar um momento que Deus vai provar um por um. Talvez vai ter gente que vai assistir esse vídeo e vai dizer, eu já passei pela aprovação e sucumbi. Eu passei pela aprovação e graças a Deus, Deus me honrou. Amém. Mas Deus, ele vai provar. Esse momento de provação vai ser que nem para Eva e Adão. Olha, não come desse fruto. Vai chegar um momento que vocês vão ser tentados a comer do fruto. A questão é, vocês vão obedecer a Deus ou vão dar ouvidos à serpente que Satanás está falando pela boca dela? Nesse momento, a igreja está passando por provação. Satanás tem levantado templos que vão contra a palavra de Deus. Satanás tem levantado louvores que vão contra a palavra de Deus, para provar quem verdadeiramente está alicerçado na palavra de Deus e quem não está. A questão, ou a pergunta que fica, como você está indo nessa provação? Você está se agradando porque isso é mais agradável do que ouvir a palavra de Deus? Porque as Escrituras dizem que chegará o tempo que as pessoas terão comichão nas orelhas para escutar a palavra de Deus e buscarão mestre para si, que façam a sua vontade, aquilo que eles gostam. Eu gosto é de festa, então eu vou procurar uma igreja que faz bastante festa e que no lugar do altar lá do culto é show e o altar se transformando num palanque. Aí que nós temos que ter a visão espiritual para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus é imutável. Não adianta alguém vir com a desculpa, como eu já vi algum pastor dizer, não, mas se a gente não modernizar, a gente não coloca povo dentro da igreja. Eu prefiro pregar para uma pessoa e ter certeza que eu estou fazendo a vontade de Deus do que pregar para uma multidão e estar fazendo a vontade de Satanás. A decisão é individual. A minha decisão é fazer a vontade de Deus. E a sua? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas da figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia. E esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então aqui já começou a maldade a imperar. Porque quando você não tem maldade, você olha com outros olhos.
Até aquele momento, antes deles comer do fruto, eles não tinham maldade. Eles estavam ambos nus e não tinham maldade. Eles andavam no meio do bicho. Deus, quando aparecia para eles para conversar, eles conversavam, não tinham preocupação. Mas no momento que eles comeram do fruto, eles já começaram a ter vergonha. Jesus, quando esteve na terra, ele disse: o meu reino é dos pequeninos, das crianças. Quem não for como elas, não entrará de maneira alguma no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Que não tenha maldade no coração. E como o ser humano anda perverso nesses últimos tempos. Como a maldade tem imperado no coração. A gente vê pelo que está acontecendo com os cachorros, né? Os maltratos aos cachorros. Que teve em Santa Catarina, o cão orelha, que teve em Campo Bom, o cão negão, entre outros muitos que apareceu aí nos últimos dias. Então a perversidade está demais no ser humano. E só mostra o quanto o ser humano está afastado de Deus. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás de que toda a fera e mais de todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá na cabeça e tu ferirás no calcanhar. Então, pela palavra, a gente entende que a serpente tinha patas. E a partir daquele momento, ela passou a rastejar sobre o ventre. Da mesma forma, a serpente passou a perseguir a mulher, para morder no calcanhar, e a mulher, para se defender, feriria ela na cabeça. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor dará luz a filhos. E o teu desejo será pelo teu marido, e ele te dominará. Aí Deus lhe disse: dará luz a filho com dor de parto. Por isso que hoje a mulher sente a dor do parto. Tem que passar por esse processo. Apesar que depois tem o filho, ela fica alegre e nem se lembra. E aquela alegria que deveria ser da mulher, que vai ser mãe, mas naquele momento do parto, a alegria é do pai. Ele que está alegre ali, que vai ser pai, que o filho está nascendo, porque a mulher está preocupada, angustiada com a dor. Mas isso foi uma forma de castigo pela desobediência. E Adão disse: porquanto deste ouvido a tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E aí Deus lhe disse: maldita a terra por causa de ti, Adão. O pecado entrou por ti. Agora todos morrerão. E com dor comerão do fruto da terra. Terão que trabalhar, terão que suar no sol. O homem, para se sustentar, vai ter um outro que vai querer dominar e explorar ele. A ganância vai imperar nos homens, porque o mal prevalecerá na raça humana. Por isso eu te disse: não come desse fruto. Espinho e cardos também produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra. Porque dela foste tomado por quanto és pó, e em pó tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado para fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O Senhor, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Até aquele momento, o homem era eterno, assim como Deus. E também não tinha maldade. Quando ele comeu da árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a ter o conhecimento, assim como Deus tem. Não tão grandioso como Deus, mas também a ponto de chegar, conforme ele fosse estudando, tendo oportunidades, fazendo tecnologia, chegar próximo da inteligência de Deus. Lembrando que Deus tem a inteligência divina e o homem não, né? E aí Deus, ele disse: como o mal vai brotar agora na humanidade, o homem vai ser perverso, se ele comer da árvore da vida, ele vai tornar a ser imortal como nós. E se ele se tornar imortal, sendo mal, nada vai segurar a raça humana. Então Deus, ele disse: vamos colocar para fora do jardim, vou colocar querubins com espada flamejantes, para que o homem não entre aqui, para que essa maldade não seja eterna. Então, a partir disso, o homem, ele teve um prazo de vida sobre a terra. Prazo esse que, durante o estudo, no próximo capítulo e no capítulo seguinte, a gente vai ver que foi diminuindo, até chegar no prazo
final, que é 120 anos. Hoje, a humanidade sequer está durando 120, né? Mas o prazo é 120. Por que isso? Para que a maldade do homem não dure. Talvez você vai dizer, tem alguém aqui que eu conheço, que o cara tem dinheiro, que o cara tem condições, e só faz maldade, só explora pela ganância. Mas a maldade dele não vai durar para sempre, porque ele um dia vai morrer. E com ele, a maldade vai ser sepultada. Por isso que Deus não deixou o homem comer da árvore da vida, para que a maldade não se estendesse. Infelizmente, vai haver homens maus porque é da humanidade a maldade. Muitas pessoas, quando vê os vídeos na internet de gente maltratando os animais, seja eles animais silvestres ou até animais como cães ou gatos, que são animais caseiros, e as pessoas, mas como que o ser humano pode ser tão mau? Não, a maldade do ser humano está entranhada nas veias. E o ser humano é mau por natureza. Quando ele comeu do fruto do bem e do mal, Deus ele sabia que o mal prevaleceria dentro do ser humano. E a maldade que o ser humano demonstra não é nem perto do ápice que ele pode alcançar de maldade. Mas Deus evitou tudo isso, impedindo que ele comesse do fruto da vida. Mas hoje a gente tem um fruto da vida que é acessível. E esse fruto se chama Jesus Cristo. Se a gente se dobrar, se a gente reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, e buscar Deus, buscar Cristo na cruz, e querer uma nova vida, porque Jesus disse que a gente tem que nascer de novo. Ou seja, a velha criatura do mundo, a velha criatura de pecado, a velha criatura onde o mal habita, ela tem que morrer. E a nova criatura ressurge. Aquela que só existe o bem. Aquela que quem habita é Cristo Jesus. E isso é simbolizado pelo batismo nas águas, quando a gente toma a decisão. Mas a decisão a gente tem que tomar porque a gente quer uma vida com Deus. Não é para fazer filmagemzinha e aparecer na internet, como muitos têm se batizado de qualquer jeito. Só para dizer que se batizou. Cristão é ser seguidor de Cristo, é botar em prática o ensinamento de Jesus. Não é ser cristão só para dizer que é cristão. Religião não é status. Que fique claro isso. E aproveitando, porque muitos gostam de chamar cristãos de crente. Crente até o diabo é. Então, se você for se referir a alguém que vai na igreja, chama ele de cristão, não de crente. Porque se você chamar ele, isso é pejorativo e você está ofendendo. Porque você está comparando ele a Satanás. Então não chama de crente do irmão da igreja. Que Deus abençoe. Estamos chegando ao final de mais um programa Inteligência Espiritual, no canal Mensageiro da Verdade, a apresentação Pastor J. Pérez. Que Deus abençoe grandemente a cada um. No próximo programa, nós estaremos aqui lendo o capítulo 4, dando continuidade no estudo bíblico. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.